Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. O Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, com grande satisfação, dá início a esta solenidade. Nesta noite, temos a honra de empossar os novos conselheiros e conselheiras do Corecon MG, eleitos no pleito realizado em outubro de 2025, pela chapa Minas em Movimento, para o triênio 2026-2028, bem como a presidente e o vice-presidente, escolhidos em sessão ordinária realizada no dia 5 de janeiro de 2026. Convidamos para compor aqui a nossa mesa, com enorme satisfação, convidamos a economista, a Carolina Rocha Batista, presidente eleita. Convidamos a economista Tânia Cristina Teixeira, presidente do Conselho Federal de Economia, o FECOM. Tá bom? Satisfação. Tudo bem, vamos lá. Convidamos o excelentíssimo deputado federal, Leonardo Monteiro. Convidamos Patrícia Vinci de Iorio, presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, a Jucem. Convidamos a todos os presentes a se colocarem de pé para a execução do hino nacional brasileiro, que será executado pelo conselheiro do Corecon, o economista Gabriel Vaz, nosso violinista. Muito obrigado, Gabriel Vaz, nosso economista, também violinista, parabéns. Eu gostaria de anunciar também aqui as autoridades aqui presentes, a segunda vice-presidente do CREFI-IMG, o Ricardo Wagner de Mendonça. Por gentileza, Ricardo, só sua presença. Também presidente do Corecon de São Paulo, economista Haroldo Silva. Presidente do Corecon do Rio de Janeiro, economista José Antônio Luterbach Soares. A conselheira regional
do Conselho Regional de Farmácia, aqui representando a diretoria, a Maria Alícia Ferreiro. Vice-presidente de Fiscalização Ética e Disciplina, o contador Lucas Carneiro Machado. Coordenadora do Grupo Colmeia, a doutora Cibele Cornélio Diniz. Presidente do Sindecom MG, o Breno Leandro do Carmo Correia. Presidente do PT de BH, Guilherme Alves de Oliveira. A conselheira Kelly Barbosa, representando o CRA de Minas Gerais. O presidente Geru Aguilar. Também a Aline Veloso, do Sistema FAENG Senar. E também o Edil Carvalho, coordenador do curso de Ciências Econômicas da PUC, Lourdes. Ouviremos nesse instante a saudação da presidente do Corecon, Carolina Rocha Batista. Boa noite a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos. É com enorme alegria que começamos mais um capítulo dessa história do Corecon Minas Gerais. Eu queria dizer que eu cheguei aqui no Conselho em 2018, participei, como conselheira suplente, conselheira efetiva, depois participei como vice-presidente, hoje estou como presidente e estou seguindo o mandato na recondução. Gostaria de agradecer a cada voto que me foi concedido, gostaria de parabenizar os conselheiros eleitos, nesse próximo triênio de 2026 a 2028, dizer que cada vez mais eu estou entendendo e aprendendo o quanto nós, economistas, precisamos lutar e defender a nossa profissão. É uma luta pela desigualdade social, é uma luta pelo Brasil, é uma luta por entender o que está acontecendo com o mundo, que tanto muda de uma forma veloz, e que esta união que precisa acontecer a cada dia com os economistas faz parte de um fortalecimento em prol dessa valorização da profissão. É isso que eu queria dizer e agradecer mais uma vez a presença de todos. Bem, senhoras e senhores, damos início neste momento à cerimônia de posse da presidente, do vice-presidente e dos conselheiros efetivos e suplentes do Corecon MG, eleitos para o mandato referente ao triênio 2026-2028. Gostaria de registrar a presença do Fabrício Mício, presidente do SPEAD, isso? A IPEAD. Então tá bom. Fabrício Mício, muito obrigado pela presença. Bem, convidamos a presidente do COFECON, Tânia Cristina Teixeira, para dar posse à presidente eleita, Carolina Rocha Batista, e o vice-presidente, Francisco Horácio Pereira de Oliveira. Vai ter entrega de uma agora. Parabenizamos, portanto, a presidente e o vice-presidente, desejando-lhes uma gestão exitosa e produtiva. E convidamos a presidente Carolina Rocha Batista para dar posse aos novos conselheiros e conselheiras para o triênio 2026-2028. Para a posse de conselheira e conselheiro efetivo, chamamos a economista Ilva Ruas de Abreu. Uma salva de palmas. E convidamos o economista Stefan Wilson D'Amato. Obrigado.
E para o cargo de conselheira e conselheiro suplentes, convido o economista Davidson Demer Guimarães Barbosa. Parabéns. Convidamos a economista Amanda Gonçalves Dias. Muito bem, parabenizamos os conselheiros e as conselheiras empossadas, desejando-lhes pleno êxito no exercício de suas funções. Ouviremos agora a presidente da Junta Comercial de Minas Gerais, a senhora Patrícia Vinti de Iori. Falar daqui? Pode, com certeza. Não, pode. Ocupar o seu lugar durante muito tempo. À vontade. Só quer uma água? Ou... Aqui também, para mim. Tá bom, quer uma aguinha antes? Não, aqui está bem. Ilustre presidente do Corecon, agora nossa querida Carolina Rocha Batista, conselheiros e conselheiras nesse momento empossados, eu estou vendo aí um auditório bem cheio, autoridades presentes, economistas, representantes de instituições, senhoras e senhores, é com grande honra que eu participo dessa cerimônia de posse da nova gestão no Conselho Regional de Economia de Minas. Esse momento reafirma o nosso compromisso dessa comunidade técnica e institucional com o desenvolvimento econômico do nosso Estado e até do Brasil. Eu cumprimento com muito entusiasmo a presidente Carolina, que já é uma conhecida e quase amiga, e os conselheiros e conselheiras eleitos agora na chapa Minas em Movimento, que assumem esse mandato de 26-28. Também recebam a minha calorosa saudação com votos de pleno êxito em toda essa missão que é agora abraçada. Eu quero dirigir minha saudação especial à ex-presidente que está aqui, logo bem pertinho de mim, Valquíria Assis, com quem muito honradamente eu divido o vocalato na Junta Comercial. Valquíria, muito obrigada. Colegas economistas, todos os presentes, eu assumo aqui uma missão de integrar o Corecon, que significa responsabilidade de defender uma prática cada vez mais saudável da economia, uma ética profissional e, sobretudo, a formulação de análise e propostas que impactam diretamente o futuro da sociedade. Nós vivemos um tempo em que o debate econômico exige profundidade técnica, mas também muita coragem institucional. Discutir o modelo de desenvolvimento do Brasil, como fará essa noite o nosso economista Marco Aurélio, ilustre presidente, é discutir produtividade, inclusão, sustentabilidade fiscal, inovação e competitividade. É exatamente nesse ponto que a atuação do Corecon dialoga fortemente e de uma maneira muito direta com a Junta Comercial de Minas Gerais. Na JUSENG, nós trabalhamos diariamente para fortalecer o ambiente de negócios, simplificar processos, reduzir prazos, garantir segurança jurídica e uma maior previsibilidade. Cada empresa aberta, e aqui eu confidencio para vocês que no ano de 2025 nós tivemos uma performance acelerada com mais de 119 mil empresas, cada transformação societária registrada e cada empreendedor formalizado representa para nós uma decisão econômica concreta. Sabemos que é fruto de expectativas, análises e confiança no ambiente institucional e, mais que isso, cada empreendedor traz um sonho de realização e de feito e de acontecimento. A economia não é simplesmente teoria,
ela se materializa nos registros empresariais, nos investimentos, na geração de empregos e na inovação. Minas Gerais tem avançado nessa desburocratização e na modernização de seus serviços públicos, criando condições para que o setor produtivo floresça cada vez mais. E isso só será possível, e é possível, com esse diálogo permanente entre as instituições, entre os órgãos de regulação e entre Estado e sociedade. Eu aqui reforço a minha disposição, presidente, que a junta comercial esteja cada vez mais próxima do Corecon. Trago isso na pessoa dos meus colegas que ficaram lá, mas que de coração estão aqui presentes também. E eu desejo a todos vocês, economistas que participam dessa grande entidade, uma administração que seja muito mais colegiada. Eu ouvi aqui, né, uma palavra que nós estamos muito acostumados, principalmente nós mulheres. A luta é contínua, mas nós precisamos criar muito mais nesse momento a palavra vínculo, conexão. É assim que nós vamos transformar as comunidades e a sociedade. É essa a proposta que eu te trago aqui, Carolina. Vínculo constante com a junta comercial e com esse Corecon brilhante e inovador. Obrigada. Passamos a palavra à senhora Tânia Cristina Teixeira, presidente do Conselho Federal de Economia. Tá ótimo. Ué. Vamos lá. Usar óculos agora. Já? 1,55 m, meu amigo. De pessoa. Senhoras e senhores, colegas economistas, autoridades presentes, discentes e docentes economistas, economistas que trabalham na atividade no setor privado, no setor público, em ONGs e demais participantes. É uma grande honra participar dessa solenidade de posse da presidência do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. Tive a satisfação de ser presidente desta instituição no período de 2020 e 2022. Também fui conselheira, trilhei o mesmo caminho que a presidente Carolina. E fico muito feliz em ver que ela continua, que essa instituição continua em muito boas mãos. Parabenizo a todos os conselheiros e conselheiras empossados e aqueles também que trabalham e que atuam no Corecon acadêmico. Creio que é muito importante lembrar desse trabalho que é feito com os Corecons acadêmicos, tanto aqui em Minas Gerais como no país. É a forma que nós temos de integrar o estudante dentro do conselho, quando ele ainda está também se formando na universidade. Essa dupla relação tem nos trazido muitos frutos, principalmente nos Corecons de Minas Gerais, Espírito Santo e tantos outros. Gostaria também, diante de falar do nosso estimado território, né, que é Minas Gerais, dar parabéns aí à presença dos presidentes do Corecon São Paulo e do Corecon Rio de Janeiro, grandes parceiros do Corecon Minas, na construção de políticas ativas e comprometidas, tanto com a profissão quanto com a sociedade brasileira. Minas Gerais é um estado com importância histórica na formação do pensamento econômico brasileiro. É uma terra de universidades de excelência, e uma das nossas instituições
por exemplo, a PUC Minas, recebeu do COFECOM o primeiro Prêmio Destaque Econômico do ano de 2025 na modalidade academia. Destaco também a presença da Universidade Federal, que hoje teremos o grande prazer de entregar o Prêmio Paul Singer, um prêmio de dimensão nacional que tem um peso significativo e do qual a Universidade Federal de Minas Gerais tem prestado grande serviço para a sociedade, bem como a PUC Minas. É também uma terra de grandes lideranças no passado e no presente da economia brasileira. E aqui eu gostaria de fazer uma referência ao deputado federal Reginaldo Lopes, que é um economista, que é um dos autores do projeto de lei 3.178/2024, que tramita na Câmara dos Deputados, a fim de atualizar a nossa legislação referente à nossa profissão, que foi implantada em 1951. Então, essa é uma luta que eu convido a todos vocês a participar conosco, porque não é possível mais a gente ter tanto distanciamento entre o que a lei diz que podemos fazer e o que nós realmente realizamos. E também agradeceria a todos os deputados que estão envolvidos na aprovação dessa lei e na tramitação em Brasília. Precisamos de apoio de todos vocês. Essa é a principal demanda da nossa categoria profissional neste momento. O projeto de lei trata de tornar mais claro o campo de atuação dos economistas e dar maior segurança jurídica ao exercício da nossa profissão. No ano passado, conseguimos a aprovação da Comissão de Trabalho da Câmara. Atualmente, o projeto vem avançando na Comissão de Finanças e Tributação e esperamos poder, em breve, e creio que a partir do dia 18 de março, trazer boas notícias aos economistas. Os Conselhos Regionais e o Conselho Federal de Economia têm uma missão que vai além da fiscalização do exercício profissional, entendido por muitos que assumem esse espaço, que estou nele hoje, e outros que estão assumindo agora, como apenas um espaço da fiscalização do exercício profissional. Muitos nos criticam. Por quê? Porque nós entendemos que as nossas instituições devem promover uma reflexão crítica e um diálogo permanente com a sociedade, com o devido embasamento técnico e o compromisso com o desenvolvimento do nosso país e de cada um de seus estados. Precisamos levar a população a compreender o que é a política fiscal, a política monetária, o orçamento público, o que é a taxa de juros, o que é política econômica e como que isso afeta todos nós. Afeta o cotidiano das famílias, afeta as empresas e afeta ao Estado. Neste contexto, o papel dos economistas é também das entidades de economistas tornar-se ainda mais estratégico para qualificar o debate público, combatendo as simplificações, as fake news e contribuindo para que as decisões econômicas sejam orientadas por evidências e por uma visão de longo prazo. A nova gestão que toma posse hoje tem diante de si o desafio de fortalecer ainda mais o Corecon-MG como um espaço plural e democrático, um espaço que acolha jovens economistas e que dialogue com a universidade, com o poder público e que discuta temas como desenvolvimento nacional e regional, sustentabilidade, inovação e transformação digital, entre outros tantos temas que nós temos aí na ordem do dia. E que continue fazendo a diferença na comunidade em que está inserido, seja no atendimento aos economistas, seja no serviço de prestação à população mineira, e que contribua, como sempre, com o grande debate nacional. Venho aqui dizer que o Conselho Regional de Economia de Minas Gerais conta com todo o apoio que o Conselho Federal de Economia puder oferecer. Juntos trabalharemos pela valorização dos profissionais economistas, sendo parceiros na promoção do debate econômico qualificado, na prestação de serviço à sociedade e na construção de uma sociedade mais próspera, justa, com desenvolvimento, justiça social e atenta às questões climáticas e ambientais. Também aqui reafirma a importância do trabalho e do desenvolvimento, sem esquecer das questões de gênero, dos problemas que vemos enfrentando, das mortes que nossas mulheres têm enfrentado e dos acossos. Também reafirma a importância de discutir a inserção e o direito ao espaço político legítimo daqueles que muitas vezes sofrem preconceito de raça. A nossa discussão nacional inclui a discussão da diversidade.
Nós não podemos nos excluir dessa temática. O Brasil não é um país branco, ele é um país interracial e isso deve estar em todas as pautas que nós defendemos. Desejamos à presidência empossada uma gestão marcada pelo diálogo, pela escuta ativa da categoria, pela inovação, pela transparência e pela busca permanente de soluções que fortaleçam a nossa profissão e contribuam para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil. Muito obrigada. Parabenizo a presença hoje de um economista renomado que tem prestado serviços à nossa sociedade, o economista, professor Marco Croco. Obrigada a todos. Muito obrigada. Bom, acho que eu vou agora botar aqui, né? Bem, senhoras e senhores, portanto, ouviremos nesse instante o excelentíssimo deputado Leonardo Monteiro. Quero cumprimentar todos vocês. Eu queria primeiro justificar aqui, eu gosto de falar de improviso, espontâneo, mas como a minha assessoria me informou que eu seria, inclusive, homenageado aqui hoje, para não correr o risco de ficar emocionado, eu preferi escrever. Então, quero cumprimentar todos vocês, dizer a alegria de estar aqui, agradecer o convite, nesse momento importante que nós estamos na posse, né, da nova diretoria do Corecon. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer sinceramente o convite para participar desta posse do Conselho Regional de Economia da 10ª Região do Corecon, bem como pela homenagem que eu irei receber aqui hoje. Recebo, neste momento, com muito respeito e alegria, especialmente por estar ao lado de profissionais que desempenham papel tão estratégico para o desenvolvimento do nosso país, que são os economistas e as economistas. Recentemente, a pedido de membros deste Conselho, em especial do Val Assis, me manifestei na reunião de parlamentares, na Comissão do Trabalho, comissão que eu sou o vice-presidente lá na Câmara dos Deputados, acerca do projeto de lei 3.178 de 2024, que atualiza a regulamentação da profissão de economistas, atualmente disciplinada pela Lei 1411 de 1951, 1951, ano que eu nasci. Naquela ocasião, fiz questão de destacar a relevância do projeto e de parabenizar o relator, deputado André Figueiredo, também o autor, deputado Reginaldo Lopes, pelo trabalho responsável, dialogado e tecnicamente qualificado que apresentou. A aprovação na Comissão do Trabalho foi feita por votação simbólica e que demonstra o grau de consenso construído em torno da proposta. E é importante registrar a presença ativa dos economistas do Corecon, visitando gabinetes, dialogando com parlamentares, esclarecendo os pontos técnicos do projeto. Foi absolutamente fundamental para que a matéria fosse pautada e votada. Esse engajamento institucional
fez e faz a diferença. Estamos falando de uma legislação que ficou mais de 7 décadas sem uma atualização estrutural. O mundo mudou profundamente desde 1951. A economia se sofisticou, os mercados se tornaram mais complexos, as políticas públicas passaram a exigir análises cada vez mais técnicas e o papel do economista, da economista, expandiu enormemente, tanto no setor público quanto no setor privado. O projeto é importante porque traz maior clareza sobre as atribuições privativas do economista, fortalece a atuação dos conselhos regionais, aprimora os instrumentos de fiscalização e, ao mesmo tempo, busca harmonizar a atuação profissional com outras áreas correlatas, preservando o diálogo institucional. Isto dá segurança jurídica, valoriza a formação acadêmica e protege a sociedade, que passa a contar com parâmetros mais claros sobre a responsabilidade técnica e a qualificação profissional. Agora, o projeto encontra-se na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, sob a relatoria do deputado Luiz Carlos Rauli, que também é um economista. O relatório já foi apresentado e a matéria está pronta para entrar em pauta, dependendo da decisão agora do presidente da Comissão de Finanças e Tributação, incluí-la para deliberação. Seguiremos acompanhando de perto o trabalho para que esta votação aconteça o quanto antes. Então, quero, nesse momento aqui, também colocar o nosso mandato à disposição de todos vocês, para que a gente possa, então, continuar articulando, para que a gente possa, então, agora votá-lo na Comissão de Tributação, de Fiscalização e Tributação da Câmara dos Deputados. Valorizar a profissão de economista é valorizar o planejamento, a racionalidade na gestão dos recursos públicos, a qualidade das políticas públicas e a análise de impacto econômico e social no desenvolvimento sustentável. Não há projeto nacional consistente sem economistas preparados e reconhecidos. Por isso, reitero aqui o meu reconhecimento ao relator, aos autores da proposta e às entidades representativas da categoria, como o COFECOM e o CORECON, que têm contribuído de forma decisiva para este avanço. Senhoras e senhores, hoje, ao olhar para a nova gestão do CORECON de Minas Gerais, uma direção altamente qualificada e comprometida com o fortalecimento institucional da profissão, eu quero cumprimentar a presidenta Carolina Rocha Batista, economista, formada pela PUC Minas, com mestrado na Unifal e também MBA pela Escola Superior de Agricultura da USP, que reúne sólida experiência acadêmica e atuação prática em finanças, controladoria e desenvolvimento econômico. Sua trajetória demonstra a pluralidade de espaços onde o economista pode e deve atuar. Cumprimento também a vice-presidente, o vice-presidente Francisco Horácio, com formação pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas, o CEDEPLAR, com forte atuação em economia regional, inovação e desenvolvimento nas áreas absolutamente centrais para Minas Gerais e para o Brasil. Registro ainda o trabalho das conselheiras e conselheiros efetivos, como Iva Ruas de Abreu, com sua trajetória acadêmica e experiência em gestão
universitária, tendo sido vice-reitora da Unimontes, também do Estefan Wilson, com destacada atuação em macroeconomia no desenvolvimento e políticas públicas, e novamente a própria presidente Carolina, que já vinha contribuindo como vice-presidente antes de assumir esta presidência. Cumprimento, enfim, também todos os conselheiros e conselheiras suplentes do Corecon. Quero aqui destacar também a presença do Haroldo Silva, do Corecon de São Paulo, também do José Gutenbar, né, do Corecon do Rio de Janeiro. Cumprimentar também a senhora Patrícia, da Junta Comercial de Minas Gerais. Enfim, saudar todos vocês, agradecer aqui o convite, dizer da minha alegria, da minha satisfação como deputado federal aqui de Minas Gerais. Estava dizendo aqui quando cheguei, eu sou um deputado federal do interior de Minas Gerais, sou lá de Governador Valadares, atuo ali na região do Vale do Rio Doce, Vale do Aço, no leste de Minas Gerais, mas acaba que também, como deputado, a gente tem que atuar em quase todas as regiões do nosso estado. Mas hoje nós estamos com um grande desafio na nossa região, que é a gente recuperar do ponto de vista ambiental, social e econômico, a bacia do Rio Doce, que foi uma região, uma bacia que foi a última região do estado de Minas que foi explorada. Há pouco mais de 80 anos, a nossa região era mata, mas que foi explorada de uma forma indevida, até pela questão da forma que foi tirada a mata, a exploração do minério que alimentou a Segunda Guerra Mundial e depois a entrada da Estrada de Ferro, e agora recente, o rompimento da barragem de Mariana, que quase matou o nosso Rio Doce. Então agora nós estamos propondo, no Vale do Rio Doce, a criação de uma universidade federal da bacia do Rio Doce, porque nós acreditamos na academia, nós acreditamos que a universidade ela pode ser um fator importante para alavancar o desenvolvimento da nossa região. Hoje nós já temos o campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Valadares, mas que está a mais de 400 quilômetros de distância. E nós acreditamos que a universidade ela precisa ter uma sintonia, não é, permanente com a realidade local. Por isso, criar uma universidade federal do Vale do Rio Doce, que pode compreender, inclusive, os dois estados, Minas e Espírito Santo, aonde percorre o nosso Rio Doce. Não é? E aí a contribuição de vocês aqui do Corecon, a contribuição de vocês como economistas, sem dúvida nenhuma, pode também nos ajudar muito a realizar essa discussão lá no Vale do Rio Doce. Então, agradecer aqui o convite e colocar também o nosso mandato, de novo, mais uma vez à disposição, para a gente poder estar lá em Brasília, na Comissão do Trabalho, mas também nas outras comissões, acompanhando a tramitação do projeto de lei, para que a gente possa transformá-lo definitivamente numa lei do ponto de vista dos interesses dos economistas e das economistas de Minas Gerais. Quero também saudar a nossa deputada estadual aqui presente, né, Andréia de Jesus, e agradecer aqui mais uma vez a vocês pela a nossa participação e contribuição aqui nesse debate. Muito obrigado, viu, gente? O deputado nos ajudou, gostaria também de saudar aqui, uma salva de palmas, a presença da deputada estadual Andréia de Jesus. Muito obrigado pela presença. Bem. E para receber, senhoras e senhores, da presidente Carolina Rocha Batista, faremos nesse instante a homenagem ao excelentíssimo deputado federal Leonardo Monteiro, e que irá receber aqui nossas homenagens da presidente Tânia Cristina Teixeira e também da Carol, da Carolina. Uma salva de palmas, parabéns pelo relevante apoio e aprovação do projeto de lei 3.178/24. O projeto de lei 3.178/24
178/24, visa a modernização da profissão de economista e encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei contou com o apoio do excelentíssimo deputado na presidência da Comissão de Trabalho no dia da apreciação da matéria. A placa que foi apresentada para os senhores tem os seguintes dizeres. Conselho Regional de Economia de Minas Gerais expressa a sua homenagem ao deputado Leonardo Monteiro pelo relevante apoio à Lei 3.178/2024, marco da modernização da profissão de economista no Brasil. Sua atuação firme e comprometida contribui para o fortalecimento institucional da categoria e para o avanço, desenvolvimento econômico e social do país. Com gratidão e reconhecimento, Belo Horizonte, 5 de março de 2026. Parabéns, muito obrigado, deputado. Bem, eu gostaria, então, de convidar aqui para também ter a sua palavra a deputada estadual Andréia de Jesus. Uma salva de palmas. Quer falar daqui? Quer falar de cima? Não, você pode falar. Aqui mesmo? Quer que eu tire? Eu sou alto, né? Então fica... Se você quiser subir. Chique aqui. Com cerimonial, é muito chique, né? Não tem nem roupa para vir aqui, gente. Boa noite a todas as pessoas. Quero cumprimentar aqui Carol, Léo, Tânia, Patrícia, Eulália, que está ali, minha amiga do coração. E cumprimentar a todos que tomaram posse hoje, né, na nova presidência e coordenação aqui do Corecon. É uma alegria estar aqui. Cumprimentar também o presidente estadual do PT que está ali, né, Guima. Lembrando aqui, mas só num cansaço, voltei a estudar, Léo. Então, assim, eu divido o tempo entre os estudos. O lugar que eu aprendo mais é aqui, né? Seja com a Eulália, com as mulheres que estão à frente da economia e que nos ajudam, inclusive, a atuar na Assembleia Legislativa, né? Assim, nesses últimos anos, a gente lá enfrentando a dívida do Estado, com um governador que vira as costas para o Estado, e agora a gente aí tendo que aprovar a lei de calamidade pública, a gente sabe como que é o impacto disso no orçamento, então é aqui que a gente aprende. Então, parabéns mais uma vez, contem com o nosso mandato, e viva o Dia das Mulheres, embora o Dia das Mulheres ainda continua sendo um dia de muita resistência, de denúncia, mas a gente está vendo aqui, ó, numa mesa que tem 3 mulheres, e a gente sabe que tem mulheres à frente da Organização dos Trabalhadores da Economia, é sinal de que estamos avançando. Então, obrigada pelo espaço e parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Ouviremos, nesse instante, a presidente do Corecon MG, Carolina Rocha Batista. Aqui está a altura boa. Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Federal de Economia, o COFECOM, economista Tânia Cristina Teixeira, em cuja presença saúdo todos os membros do sistema COFECOM-Corecons. Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Leonardo Monteiro, a quem cumprimento e parabenizo pela aprovação, na tarde de ontem, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o projeto de sua autoria, que autoriza a criação da Universidade Federal do Rio Doce.
Trata-se de uma proposta que nasce da relevância histórica e econômica da região e da necessidade de ampliar oportunidades de educação, pesquisa e desenvolvimento para todo o território, com potencial para fortalecer a recuperação ambiental, impulsionar o desenvolvimento econômico e abrir novas perspectivas para milhares de jovens de Minas Gerais e do Espírito Santo. A economista Patrícia Vinci de Lório, presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, JUSENG, registramos nosso reconhecimento pela parceria constante no fortalecimento da atividade econômica em Minas Gerais. Parabenizamos pela iniciativa aprovada em plenária extraordinária, realizada na manhã de hoje, que dispõe sobre a isenção temporária de preços públicos dos serviços da JUSENG, em razão do estado de calamidade pública nos municípios de Ubá, Matias Barbosa e Juiz de Fora. A medida é fundamental diante dos impactos socioeconômicos causados pelas fortes chuvas que atingiram a zona da Mata Mineira nos últimos dias, trazendo prejuízos às atividades empresariais e exigindo ações administrativas excepcionais para apoiar a recuperação econômica da região. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, autoridades, economistas, estudantes, servidores e convidados aqui presentes. É com profundo sentimento de responsabilidade institucional, consciência histórica e compromisso público que, nesta noite, sou reconduzida ao segundo mandato como presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais para o ano de 2026. A recondução não representa apenas a continuidade de uma gestão, representa a renovação de um compromisso coletivo com esta casa e com a sociedade mineira. Exige firme compromisso com a ética, com o desenvolvimento social, com a defesa do interesse público e com a permanente valorização da nossa profissão. É também honrar a trajetória daqueles que nos antecederam. Nesse contexto, destaco o empenho conjunto que temos desenvolvido ao lado da presidente Tânia e dos demais conselhos regionais para aprovação do PL 3.178 de 2024, que visa modernizar e atualizar a profissão do economista, adequando-a às transformações contemporâneas do mercado e da sociedade. Projeto que agora também passa a contar com o apoio do deputado Leonardo Monteiro, a quem agradeço publicamente pelo compromisso com a valorização da nossa categoria. Quero agradecer ao vice-presidente Francisco Horácio, às conselheiras e aos conselheiros, aos servidores do Conselho e a todos que colaboram diariamente para que esta instituição avance. O trabalho é coletivo, é o que nos move. Permitam-me um agradecimento muito especial ao meu marido, Fabiano. Sua compreensão diante das exigências da vida pública foram e continuam sendo fundamentais para que eu possa exercer esta missão com equilíbrio e dedicação. Permitam-me, ainda neste momento, dirigir uma palavra especial às mulheres, pelo significado do 8 de março. Celebramos as conquistas históricas, os espaços ocupados pela competência e liderança e os avanços alcançados na busca por igualdade e representatividade. Mas essa data também nos chama a responsabilidade. É fundamental reafirmarmos, com clareza e firmeza, a defesa permanente da vida das mulheres. Não há desenvolvimento econômico verdadeiro onde não há segurança, dignidade e respeito. A equidade de gênero não é apenas uma pauta social, é um pilar essencial de uma sociedade mais justa e de uma economia mais humana. E essa é uma causa que deve ser assumida por toda a sociedade. A participação ativa dos homens é decisiva nesse processo. E, para finalizar, seguiremos avançando com o compromisso de valorizar o economista e a economista, fortalecer institucionalmente o Corecon-MG e ampliar o nosso diálogo com a sociedade. Queremos contribuir de forma cada vez mais ativa para um debate econômico sério, técnico e responsável, alinhado com os desafios do nosso tempo e voltado à construção de um desenvolvimento sustentável, inclusivo e duradouro para Minas Gerais e para o Brasil. Muito obrigada.
Nesse momento, convidamos o senhor José Antônio Luterbach Soares, presidente do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, para aqui proferir a sua palavra. Boa noite a todos. Vou ser rápido, né? Só destacar aqui a nossa relação do Rio de Janeiro, do Conselho do Rio, com o Conselho de Minas Gerais. É uma tradição nossa, né? De estarmos juntos, a gente administrar, ajudar a administrar e conduzir o Conselho Federal, né? Ajudar a conduzir o Conselho Federal e enfrentar os desafios, né, novos e os antigos, né? Acabamos de falar aqui dos antigos. Há 75 anos temos um desafio antigo que vamos ver se a gente consegue superar, né? Com a ajuda aqui do professor, do deputado Leonardo, né? E de todos, né? Porque todos nós temos que participar disso. Temos que ligar para os deputados, né? Nas comissões. A gente não é muito afeito a isso, né? Mas isso é necessário. Porque os interesses da classe financeira, eles são bem representados. 24 horas por dia, né? E vocês veem que alguns projetos são aprovados na madrugada, né? E o nosso fica rolando, quer dizer, do interesse do trabalhador, que o economista não... O economista é uma profissão muito ampla, né? Ela é muito importante para a sociedade, não só no Brasil, mas no mundo todo. E a gente tem que ter uma atualização dessa legislação. Isso é fundamental. Então, eu peço a todos que colaborem com isso, né? A gente não é muito afeito a isso, sei, é chato, mas é importante. Está aqui o deputado Leonardo, sabe, né? Que recebeu uma ligação, um e-mail, um zap cobrando, isso pesa pouco, né? E eu acho que isso vai ser um grande ganho, né? Nesse ano, talvez, a presidência da Tânia, né? De uma mulher, né? Primeira mulher economista da presidente do Conselho. Quem sabe a gente tem essa surpresa, essa agradável surpresa, né? Muito obrigado a todos. Nesse momento, convidamos o economista Haroldo da Silva, presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo, para proferir sua saudação. Tudo bem? Obrigado. Vou baixar um pouquinho aqui, que você é bem mais alto. Bom, uma satisfação estar aqui com vocês, falar de improviso, e dizem que se um discurso for curto, ele nem precisa ser bom. Então, eu vou tentar fazer o discurso bem curto mesmo. Eu queria agradecer aqui de verdade a nossa presidente Carolina, a presidente Tânia, e eu fico muito contente também ao Leonardo, nosso deputado, a Patrícia, da Associação Comercial. E Minas Gerais tem muitas coisas para ensinar para o Brasil. Uma das coisas que me fez ser presidente do Conselho Regional de Economia foi a tamanha desigualdade de oportunidades que, quando eu olhei na galeria de presidentes que eu estou olhando aqui agora de vocês, nós temos uma mulher em São Paulo. Aquilo me deixou bastante triste. Eu vou fazer de tudo para que quem me suceder seja uma mulher. Inspirados aqui em Minas Gerais, que estão exportando os talentos de Minas aqui, lá para o Conselho Federal de Economia. A gente tem aqui uma, duas, terceira mulher consecutiva, né? Então, eu vejo com certeza que vocês têm muito para ensinar para a gente. Contem com São Paulo, deputado, a gente precisa de verdade que este projeto seja aprovado. Vamos trabalhar intensamente nesse processo por uma simples razão. Nós estamos vivendo tempos de inteligência artificial e de burrice natural. A gente precisa de verdade que a inteligência se amplie para todos os aspectos e não é possível termos uma norma de 1951 tratando de uma profissão que hoje a gente ensina nas universidades
questões muito modernas, questões como a geopolítica internacional, que é tão dinâmica, e a inteligência artificial. Então, precisamos atualizar, precisamos muito do seu apoio. Muito obrigado, boa noite a todos. Quem é? Conselheira administrativa, Kelly Barbosa. Mas ela não fala agora. Não vai falar ninguém? Ninguém mais. Então, eu gostaria de registrar aqui a presença da conselheira administrativa, a Kelly Barbosa, do CRA-MG. Muito obrigado pela presença. Então, nós vamos direto para o... Isso aqui não. Tá bom. Bom, então, neste momento, convidamos o economista, o Breno Leandro do Carmo Correia, presidente do Sindicato dos Economistas de Minas Gerais, para aqui proferir a sua saudação. Boa noite a todos e todas. É sempre bom ver esse auditório cheio. A gente fica muito feliz, né? A gente que está aí trabalhando no dia a dia para ver tanto o conselho quanto o sindicato fortalecidos. Parabenizar, viu, a Carol, né, e o Chico pela recondução da presidência. Já vem fazendo um trabalho excelente no primeiro mandato. Merecem a recondução, sem dúvida alguma. E parabenizar também os conselheiros e conselheiras que tomam posse hoje. Parabéns mesmo de coração. Gostaria de dizer que desejar a todos vocês uma excelente gestão, né, do próximo período, e eu tenho certeza que farão uma boa gestão, porque são economistas extremamente qualificados, preocupados com a categoria e preocupados também com o papel do Conselho, né, que é a questão da proteção da sociedade. Então, eu tenho certeza que o Conselho estará em boas mãos. Agradecer a parceria que o Conselho historicamente tem com o sindicato, né? Já tivemos aqui momentos da Casa do Economista, então, e essa parceria continua forte até hoje. Agradecer ao deputado também, viu, deputado, esse trabalho que o Conselho Federal, junto com a Tânia, também liderado por, veja aí o papel do Conselho de São Paulo, Rio de Janeiro, né, frente à modernização da lei do economista, a gente fica feliz, né, satisfeito, né, vem coisa boa por aí. Então, o que vocês precisarem de contar com o sindicato também, nós estamos à disposição, tá? Forte abraço e que a gente tenha uma excelente noite. Tudo de bom para todos nós. Senhoras e senhores, convidamos nesse instante as presidentes Carolina Rocha Batista e a Tânia Cristina Teixeira para a entrega do 4º Prêmio Paul Singer de Boas Práticas Acadêmicas na categoria Assessoramento de Projetos no ano de 2025. O prêmio é uma iniciativa do Sistema Confecom Corecons e do Instituto Paul Singer, que visa incentivar atividades de economia solidária no formato de projetos de extensão e iniciação científica. Eu gostaria aqui de convidar, então, a professora doutora Cibele Cornélio Diniz e a Laila Seabra. Por gentileza. Quem é? Quem? Eu gostaria de citar os nomes aqui da Daniela Oliveira. Cadê a Daniela. Ali? A Daniela, a Nicole Marcos e a Lara Delgado. A Lara também, né? Cadê a Lara? Está lá. Ah, lá. Vem cá, para a gente fazer aqui um registro fotográfico aqui, bacana. Nós vamos fazer as fotos, né? Nós temos aqui o... O fotógrafo que está ali, ele vai posicionar vocês, olha lá. Aqui, ó, olha lá. Ó.
Aí chega, vamos lá. Devagarzinho nós vamos ajeitando aqui. São aqui os presentes do Grupo Colmeia, né? Para receber o prêmio. O Grupo Colmeia é uma iniciativa desenvolvida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, da FACE UFMG, e coordenado pela professora doutora Cibele Cornélio Diniz, que promove a Feira de Economia Popular e Solidária, criada desde 2014. A feira acontece mensalmente, reunindo na universidade produtores da região metropolitana de Belo Horizonte, que atuam com economia popular e solidária, agroecologia, produção orgânica, consumo responsável, reciclagem e comércio justo. De âmbito nacional e marcado por ampla concorrência, o prêmio reconhece iniciativas de destaque na área, evidenciando a relevante contribuição do projeto para a promoção da economia popular e solidária no âmbito da extensão universitária. A premiação, no valor de R$ 6.000, concedida ao grupo, reforça o reconhecimento institucional e o impacto das ações desenvolvidas pela iniciativa. Portanto, mais uma vez, uma salva de palmas, parabéns. Muito obrigado a todos aqui presentes. Acho que podem tomar os seus lugares, porque eu vou passar a palavra aqui à professora doutora Cibele Cornélio Diniz. Você vai falar de improviso ou vai falar? Boa noite. Eu não preparei uma fala, né, mas quero agradecer imensamente ao COFECON, na pessoa da professora Tânia, agradecer ao Instituto Paul Singer, parabenizar por essa iniciativa que já vem de alguns anos, que é uma iniciativa de visibilização das atividades extensionistas e de iniciação científica ligadas à economia solidária em todo o país. Nós somos um grupo que realiza atividades a muitas mãos, né? Então, eu tenho muitos agradecimentos a fazer, agradecer à Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, à Fundação IPEAD, ao Corecon Minas, que sempre foi nosso parceiro, e principalmente às produtoras, os produtores da economia solidária que constroem o projeto conosco, né? A extensão universitária é aquele pilar da universidade onde o conhecimento é co-construído, né? Ele é construído em parceria com os saberes populares. Com muito prazer, com muita honra que eu estou recebendo o prêmio, agradeço. E é um prazer estar aqui também com uma plateia de professores, ex-professores, colegas de graduação, contemporâneos, e com as minhas alunas que estavam aqui e que constroem o projeto comigo. Muito obrigada. Tânia, com a palavra, Tânia. Serei breve, mas não poderei deixar de reafirmar, né, a importância dessa chamada que é esse prêmio Paul Singer. Ele é um construto que envolve a universidade, a extensão, a pesquisa e o ensino. E também reforçar, né, a importância da universidade participar ativamente, né, dessas premiações. Nós tivemos também a premiação da PUC Minas no ano passado, com um projeto, e agora a gente tem essa grandeza de ter também a UFMG com esse trabalho fantástico que o Colmeia realiza. Dizer que a economia solidária é uma atividade muito que pulsa muito no nosso sistema. Temos em cada conselho regional comissões de economia solidária e agora que traz a discussão também da diversidade, né, ou de outras economias. Então, eu convido a todos vocês a participarem mais ativamente do Prêmio Paul Singer, que a gente gostaria, inclusive, que a gente ter mais recursos para esse prêmio, para toda a premiação. Eu acho que é muito simbólico, mas reforça muito a importância de vincular o ensino, a pesquisa e a extensão universitária, que hoje representa 10% da carga dos cursos, né? E isso abre uma dimensão importante no diálogo com a sociedade, na formação de nossos alunos e, mais do que isso, de criar alternativas efetivas para mulheres e homens que estão atuando na informalidade, que
através da economia solidária, eles têm conseguido criar processos que respeitam a economia, que respeitam a ecologia e que cria renda e melhoria de condições de vida para a população brasileira. Muito obrigada e parabéns a esse grupo maravilhoso. Muito obrigado, Tânia. Bem, nós faremos aqui agora um momento um pouco lúdico, um momento rapidinho, nós vamos fazer um sorteio aqui. Eu gostaria de convidar que a Juliana, ela é da All Care. Cadê a Juliana? Cadê a Juliana? Fica aqui do meu lado, ela vai fazer um sorteio. A Juliana, ela é gerente executiva da All Care, que a All Care é gestora de plano de saúde, que é uma parceira do Corecon de Minas Gerais. Tudo bem? Como é que nós vamos fazer o sorteio? Você comanda. Boa noite. Você quer falar? Quer não? Não, então vamos. Pois não. Ah, é? Ah. Eu vou falar um número de 1 a... De 1 a 41. Eu vou fazer lá um número? Ah, é muita responsabilidade. Não é possível. Depois vão falar que... Número da sorte. 13. Quem é? Olha aqui, vamos ver aqui. Essa foi boa, essa. Fala aí. Vamos lá. Gente, Alzira Alice Souza, quem é? Ah, não, olha lá, hein? Quem é? Cadê? Cadê a Alzira? Foi embora? Foi tomar água. É. 13 segundos. 1, 2. Ela está aí então, né, gente? Então a Alzira vai ganhar. Você quer falar um pouquinho da o quê? Tá vazia? Pode. Fala um pouquinho da o quê? Fala. Gente, nossa ganhadora Alzira. Olha só. Boa noite. Você acaba de ser sorteada para ganhar uma Alexa, um presente com muito carinho da Allcare, gestora de saúde, parceira do Corecon, tá? Realmente é um momento de prestigiar a parceria, agradecer mais uma vez, né? Uma parceria. Quem não tem plano de saúde, procure a Allcare, tá? Temos benefícios exclusivos. Obrigada, Carol. Muito obrigado. Parabéns, Alzira. Bom, foi bom, não foi? Dar uma... Bem, então agora um momento super importante, nós vamos dando continuidade à cerimônia, nós teremos agora a palestra, cujo tema é Modelo de Desenvolvimento do Brasil em Debate. Eu gostaria de convidar a todos aqui, uma salva de palmas primeiramente aqui à nossa mesa, muitíssimo obrigado, parabéns, foi uma honra tê-los, porque eu vou convidar aqui nesse instante o economista Marco Aurélio Croco. Acertei. O Marco Aurélio é economista e atualmente CEO da BHTec, que é o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, onde lidera a integração entre universidades, empresas, governo e sociedade para impulsionar soluções tecnológicas de alto impacto e promover o desenvolvimento econômico sustentável. Em 2025, ele foi eleito pelos economistas no segundo prêmio Economia Mineira, promovido pelo Corecon MG, como o economista do ano. Uma salva de palmas para o Marco Aurélio, em reconhecimento à sua contribuição para a economia mineira. Eu prefiro que o Marco Aurélio vai conduzir, ele vai fazer a palestra, e aqui eu tenho também perguntas que possam acontecer durante o processo. Então, durante a sua fala, você pode reservar um tempo depois para as perguntas, certo? Para a gente fazer uma coisa com mais interatividade. Aquele microfone, por gentileza. Mais uma vez, a salva de palmas. Muito obrigado, Marco Aurélio. Com a palavra. Obrigado. Gente, eu vou quebrar o protocolo de cara por vários motivos, né? Mesmo porque eu agradeço o convite de estar aqui, numa casa que eu participei muito tempo atrás, já fui conselheiro lá atrás, se não me engano, na época do Fernando Pimentel. Né? Fui conselheiro naquela época e fui presidente da extinta Sociedade de Economia dos Economistas de Minas Gerais. Então, é com muita satisfação
e muito orgulho de estar aqui, né, Carol? E estar num ambiente vendo, inclusive, ex-aluno, tem uma quantidade de ex-aluno aqui, gente, tomando posse hoje, o Chico, que é ex-aluno, a Ilva, que é ex-aluna também, e dá uma parceria enorme lá na Unimontes, o Stefan, cadê o Stefan? Stefan está aqui, e várias pessoas. Taninha, eu vou falar Taninha porque a gente se conheceu como Taninha, né, não como professora Tânia, a gente já cheirou muito gás lacrimogêneo, já fugiu de pancada de PM e de cachorro da PM em manifestação durante o movimento estudantil. Era nós, a Tânia na PUC e eu na UFMG. A gente já é uma história longa, então é com muita satisfação que eu estou aqui para poder fazer uma palestra e tentar trabalhar aqui um pouquinho algumas discussões. A Val, quando me convidou, falou: Croco, fala sobre economia ou qualquer outra coisa. Então tá, eu vou falar sobre qualquer coisa. Então, eu trouxe aqui um tema que é um pouco a temática que, basicamente, eu acho que é importante hoje entender o modelo de desenvolvimento que está em curso hoje e que não só no Brasil, mas com o mundo e com as referências do mundo. Vários alunos meus que estão aqui vão ficar meio entediados, porque já viram falando isso dentro de sala de aula. Mas, para quem ainda não vê, é uma possibilidade a gente fazer uma discussão interessante. Bom, eu vou... Antes de... Bom, a gente, quando vai discutir paradigma de desenvolvimento, historicamente, a gente fala, o debate sempre foi, até basicamente 2005, início dos anos 2000, né, um grande debate sobre os dois grandes paradigmas que, durante o século passado, emergiram. O chamado desenvolvimentismo e o chamado consenso de Washington. Né? O desenvolvimentismo é aquele modelo de desenvolvimento onde o Estado é o carro-chefe do desenvolvimento, que foi fundamental para a gente fazer o período, não só no Brasil, mas vários países foi responsável pelo... Era o paradigma hegemônico quando a gente vivenciou a chamada Golden Age do capitalismo, a era ouro do capitalismo, que foi os períodos de pós-Segunda Guerra Mundial até, basicamente, início dos anos 80 e 70, onde o Estado tinha um papel fundamental, o Estado de bem-estar social foi importante, o Estado tinha um papel fundamental na economia, atuando diretamente na economia, e foi o modelo responsável por a gente ver vários países conseguirem fazer a sua industrialização retardatária. O próprio Brasil mesmo, com Milagre, Coreia, com o catnap dele, e vários outros países que a gente tinha um modelo onde o Estado era, a construção de empresas estatais era fundamental, o Estado agia onde o setor privado não agia. Né? Esse consenso de Washington, né, esse modelo, ele entra em crise, ou por motivos aqui, ele é substituído como paradigma hegemônico, né, no início dos anos 80, final dos anos 90, no início dos anos 90, né, principalmente com a sessão do Reagan e Thatcher, né, naquele momento, onde aí é o consenso de Washington. O paradigma hegemônico passa a ser o consenso de Washington. E aí era o oposto. Né, a gente sai do modelo onde o Estado é o carro-chefe do desenvolvimento, a participação do Estado na economia é um aspecto fundamental, para um modelo onde a gente tem a negação completa desse paradigma. Né? O Conselho de Washington, todo mundo sabe aqui, eu vou, só para relembrar rapidamente, ele basicamente defende o Estado mínimo, a inserção ou a participação do Estado de forma mínima na economia. Né? Não é à toa que, nesse período, a gente vê um processo, um modelo difundido mundialmente, onde a gente vê um processo de desestatização acelerada em todos os países do mundo, né? Tanto no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, eu, quando estive no BDMG, fui presidente do banco do BDMG, eu tive contato com a LID, a Associação Latino-Americana de Banco de Desenvolvimento. A América Latina teve, durante esse período, uma redução de cerca de 300 bancos só na América Latina de desenvolvimento ou agências de desenvolvimento, tanto nacionais como subnacionais, para cerca de 70 e poucas. Isso mostra exatamente a força que foi
é esse chamado consenso de Washington e a integração dele. Né? Então, ele basicamente... gente, eu pus isso aqui só para lembrar o que falar, mas eu não vou seguir aqui, não. Então, basicamente, eram esses os elementos chaves do consenso de Washington. Né? A remoção de barreiras, fluxo, sem restrição para livre comércio, fluxo de capital, desestatização, desregulamentação excessiva do mercado, né? Uma disciplina fiscal muito grande. Aí, nesse momento, já começa a ter a visão de que o Estado é gastador, que a equilíbrio fiscal é fundamental, a austeridade fiscal é fundamental, né? E esses foram os paradigmas que, aí, basicamente, até 2000, 2005, basicamente, foi o grande momento. O problema é que esse paradigma não entregou o que prometia entregar. Né? O que a gente vê no mundo como um todo, a gente viu durante esse período e também no final do mundo todo, é um mundo, uma sociedade onde a desigualdade de renda intra e interpaíses aumenta, né? Não só entre os países, mas principalmente dentro dos próprios países. Né? Foi um período onde isso se estabelece. Então, a desigualdade é crescente e as taxas de crescimento não se observam naquele momento. Esse paradigma entra em crise, e a crise ele começa já a ter um certo questionamento no início dos anos 2000, né? E com a crise de 2008, ele praticamente encerra com um paradigma hegemônico. Aí se inicia uma busca sobre um novo paradigma. Esse novo paradigma, e que é o que a gente vê hoje, a literatura chama do consenso de Wall Street, ou do Wall Street Consensus, para ser a palavra coisa. Esse é o modelo que a gente tem hoje de paradigma de desenvolvimento econômico, né, que é hoje o paradigma de modelo preconizado pelo Banco Mundial, pelo FMI, pelo todos esses organismos multilaterais, onde a gente, apesar do consenso de Washington não ter entregue o que prometeu, não significou necessariamente o retorno ao Estado desenvolvimentista. Né? Significou, na verdade, né, um paradigma econômico onde se reconhece a necessidade do Estado. Se reconhece a necessidade que o Estado tem um papel no desenvolvimento econômico. A discussão sobre Estado mínimo deixa de existir, né, ou perde relevância, mas entende-se que o Estado ele ainda tem um papel. Porém, o papel que ele passa a desenvolver não é o papel que ele tinha no desenvolvimentismo. Ele é o papel do Estado, né, como um redutor de risco para que o setor privado possa trabalhar. Esse é o modelo. O Estado como redutor de risco, o Estado como facilitador e catalisador da iniciativa privada, né? E o Estado passa a ter um papel para viabilizar uma estratégia de crescimento centrada no capital privado, porém, não necessariamente, exclusivamente, com as garantias, como era a privatização no momento anterior. Quer dizer, o Estado é o Estado como um Estado redutor de risco. Essa que é a grande característica. O Estado atua para equacionar a relação risco-retorno de investimento privado e, com isso, estimular a participação do setor privado no desenvolvimento. Continua-se tendo a iniciativa privada, e principalmente o capital financeiro, como grande alavancador, um grande motor para se realizar o desenvolvimento econômico, porém, com característica diferente. O Estado redutor do risco, gente, vamos entender isso de uma forma simples. É o Estado que faz, por exemplo, a PPP. É uma iniciativa que não é privatização, todo mundo aqui quer privatizar, não, a PPP é um Estado onde ele dá a garantia para que aquele negócio que a iniciativa privada não conseguir, por exemplo, água, saneamento básico. Ficou provado no mundo inteiro que a iniciativa privada, a privatização não resolveu o problema de água no mundo inteiro. Né? No início dos anos, aí por volta de 2015, existia no mundo cerca de 1.500
cidades que reestatizaram, tá, o fornecimento de água e esgoto também. Manter uma lucro no setor não dava certo, né? Então, por exemplo, a água, né, claramente, modelo de Paris, provavelmente é uma experiência muito interessante. Ficou claro, olha, o fornecimento de água para todo mundo vai ficar muito caro, né? O Estado vai ter, ou não vai ter, ou caro ou incompleto. Não tem essa solução. Então, como é que você soluciona isso? O Estado entra e reduz o risco. Ó, eu te garanto, você entra, você faz o investimento, eu te garanto, eu te dou a garantia que você vai ter um retorno mínimo aqui. É uma garantia, uma PPP é isso. Então, o Estado entra, ele equaciona, tá, a relação risco e retorno, de tal forma que o capital privado possa vir e atuar, né, e fazer o investimento necessário. Isso é numa PPP de escola, isso é numa PPP de estrada, isso é em vários tipos de PPP. Ou o Estado também entra desregulamentando, criando condições regulatórias favoráveis para que o investimento possa acontecer. Né? Ele garante um monopólio para aquele investimento, ele garante uma legislação para facilitar o sucesso daquele empreendimento. Este é o modelo de desenvolvimento conhecido como o modelo de Wall Street Consenso, o consenso de Wall Street. Esse é o modelo de desenvolvimento que eu vou tentar exemplificar aqui vários modelos, que hoje é padrão no mundo inteiro. Hoje é padrão, tem que a gente vai escutar aí falando, que é, por exemplo, o Blended Finance, que todo mundo gosta de falar. Né? O Blended Finance nada mais é do que um modelo onde parte do capital público entra para atrair o capital privado. Né? Então, no mundo inteiro, o Banco Mundial tem, a OECD tem um documento, Millions to Trillions, que saiu em 2017, onde está claramente classificado essa coisa. O tema, mobilizar o capital privado para combater a crise climática, nada mais é do que o Estado utilizando o poder para reduzir o risco de investimentos e garantir com isso que o desenvolvimento se dá através dessa característica, o Estado reduzindo o risco. Como diz alguns autores, isso é chamado, eu gosto em inglês, né, porque especificamente, a rima dá em inglês, especificamente sobre descarbonização, né, o tema é Decarbonization by Invitation. Né, quer dizer, o Estado convidando o setor privado a vir fazer o papel dele na descarbonização. Né, então, nesse modelo, o Estado deixa de ser o executor direto, que era o modelo no desenvolvimentismo, e passa a ser o garantidor, o facilitador do investimento privado. Esse é o paradigma do Street Consensus que está sendo colocado no mundo inteiro. Né? Os fatores que possibilitaram isso, a ascensão desse modelo, tem não só o esgotamento do conceito de autismo, mas eu queria chamar a atenção para um ponto. A mudança significativa da forma de atuação do sistema bancário e do mercado financeiro. Né? Isso tem várias formas de entender isso, financiarização, tem vários termos de falar, mas tem uma característica importante na mudança, principalmente nos países hegemônicos, nos países centrais, sob a forma de atuação, principalmente do setor bancário. Né? Eu lembro quando eu fiz o meu doutorado, a discussão se era um modelo de desenvolvimento financeiro baseado em bancos ou um movimento baseado em mercado de capitais. Como é que se dava o financiamento do desenvolvimento naquele modelo? O modelo alemão, onde você tinha um banco paciente que emprestava o dinheiro, esperava o crédito, esperava receber, ou o sistema de mercado de capitais, com lançamento de ações, etc. E tal. Esse modelo acabou, essa divisão acabou. Os dois se uniram hoje. E,
principalmente, a grande mudança é que o setor bancário, os currículos de economia não são duros para mudar, né? A economia é uma ciência autista, né? A gente sabe disso perfeitamente. A dominante, né? A escola dominante de pensamento econômico em economia é um autismo completo. Então, até hoje é ensinado o banco como um local que faz a mediação entre poupadores e investidores, entre o cliente que vai lá e deposita o dinheiro dele, a conta dele no banco, tá? É um cliente fidelizado que está ali, e o banco que pega esse depósito dos clientes e empresta para alguém que quer investir e fica ali parado esperando o retorno desse dinheiro voltar, e assim que é o negócio bancário. Isso aí, gente, isso aí foi lá em 60, 70, 80, e desde lá já vem mudando. Hoje não é o modelo de negócios de um banco, não é emprestar para esperar o retorno daquela atividade de crédito. O modelo num banco hoje é: eu empresto, pego essa dívida que o cara tem comigo e vendo no mercado financeiro. Tá? Ninguém fica com dívida. Banco fica de desenvolvimento. Banco fica com dívida. Fazer a empresa, o cara em 10 anos, ele pega, gera uma securitização, gera um título e vende essa dívida no mercado financeiro. E aí fica com uma fizinha, com uma taxazinha dessa intermediação. Esse é o modelo de negócio bancário hoje em dia. E, principalmente no país desenvolvido, ele ganha uma dimensão maior porque o banco deixa não só de ficar com o crédito esperando o recebimento, como também ele deixa cada vez mais de depender do depósito como fonte de funding. Né? Ele vai pegar dinheiro onde? Nos fundos de pensão, nos fundos de investimento, no próprio mercado de capital. Tá? No Brasil, hoje de tarde eu tive um problema, não consegui pegar os dados, mas o Thiago está ali, já deve ter visto isso nas aulas que ele teve lá. O Brasil, desde 2017, o passivo dos bancos brasileiros, o depósito não é o maior conta do passivo no depósito bancário. É justamente títulos. Então, o sistema bancário brasileiro, ele pega dinheiro majoritariamente no mercado de capital. O seu funding vem do mercado de capital. Para quê? Aí ele faz essa operação. Essa mudança, por que eu estou falando? É o chamado originar e distribuir. Eu gero um crédito, eu estou vinculado ao mercado, mas eu gero um crédito e vendo e securitizo isso. Qual é a importância disso para esse debate? Porque se a FII dessa operação é o que dá o lucro do banco, tá? Eu fazer um empréstimo, pegar essa dívida, vender essa dívida para outra, essa dívida circular no mercado. Se isso é fundamental, quanto mais operação de crédito eu tiver, melhor. Quanto mais operação de crédito, melhor. E quanto mais ativos eu tiver que financiar, melhor. Como é que isso liga com a discussão anterior? Um Estado, né, e aí... Espera aí, eu acho que pulei aqui. Um Estado que ele deixa de executar parte, no Estado desenvolvimentista, o Estado cuidava da estrada, o Estado cuidava da saúde, ele tinha um hospital público, eu criava uma empresa pública para satisfazer. Nesse modelo agora, eu não tenho um Estado que não pode gastar. Eu tenho um Estado que tem que fiscal. A teoria econômica vai dizer que o Estado gasta, se ele tem déficit, vai gerar uma ancoragem de expectativas negativa, que vai gerar
inflação futura, né, etc. e tal, MV igual a PQ, como é que chama? Teoria quantitativa da aquela coisa. Então, déficit público, causa que a gente não quer. Bobagem. Todo mundo sabe aqui que o déficit só causa inflação em determinadas condições específicas. Todo mundo aqui economista sabe. Mas a responsabilidade fiscal tem um significado muito importante para o sistema financeiro. Não é por causa das expectativas de inflação futura. É porque se antes eu tinha uma estrada que eu fazia, agora eu não posso fazer uma estrada porque eu tenho que ser responsável fiscalmente, então eu vou fazer uma PPP, eu transformei um bem público, que é uma estrada, num ativo a ser negociado no mercado financeiro. Essa é a grande característica. Garantir e fazer PPP, o executor da PPP vai pegar, para o sistema bancário é ótimo, eu vou pegar, eu vou financiar essa PPP, eu criei um ativo para fazer o quê? Eu vou financiar essa PPP, tá? Vou investir nela, fico com a dívida, vendo a dívida no mercado financeiro. As duas coisas se combinam. O modelo de negócios, o modelo, para falar a palavra, eu estou agora no BHT, que mexe com startup, né? Então, o modelo de negócio, o plano de negócio do sistema financeiro, para usar a linguagem lá, o plano de negócios, o modelo de negócios, precisa, para sempre, de uma quantidade maior, porque ele não ganha na taxa, ele não ganha, ele ganha na comercialização, em gerar um investimento e financiar um investimento, pegar aquela dívida e securitizar no mercado. Então, esse modelo necessita de uma quantidade cada vez mais de oportunidade de tirar financiamento. E aí entra o poder financeiro sob a gestão do Estado e o poder financeiro ligado exatamente à questão da austeridade fiscal e a política. As duas coisas se completam. As duas coisas se completam nesse modelo. Então, e aí, como é que o Estado vai fazer isso agora? Ele vai fazer isso através de operação de de-risking. Ele vai reduzir o risco e vai permitir que o setor privado, né, e principalmente o setor bancário, atue diretamente, né, nesse setor, né, no desenvolvimento econômico, atendendo uma característica que é a mudança central do sistema financeiro, da forma de atuar do sistema financeiro. Isso, gente, é uma coisa que a gente... O debate sobre a austeridade fiscal, ele não é sobre inflação. Ele não é sobre inflação. O debate sobre a reforma fiscal é sobre a comoditização do serviço público. É sobre como transformar um serviço público em um ativo cada vez maior. E esse é o modelo, gente, que começa nos Estados Unidos e aí a necessidade, aí a gente pode fazer até uma correlação com geopolítica. A necessidade, como eu preciso cada vez mais, né, de novos negócios para financiar, né, para securitizar, eu tenho que desenvolver e difundir esse modelo no mundo como um todo. Então, você já tem uma pressão geopolítica, é a expansão desse modelo, tá? É a expansão, o Wall Street Consenso é uma parte que tem atrás dele a expansão desse modelo para o mundo. Tá? Então, esse é o... Eu já pulei tudo aqui. Né? Esse é o consenso. Isso permitiu o surgimento do consenso de Washington. Mas se, por um lado, você tem um modelo, e isso é um debate, você tem um modelo onde o Estado ele é o grande redutor de risco, de risking. Eu vou mostrar como é que está operando no Brasil hoje, tá? Como é que isso opera dentro do Brasil hoje. Se o Estado é o grande redutor de risco, para que o capital privado possa ser o carro-chefe
do desenvolvimento econômico e o setor privado é que vai pegar os objetos centrais, os investimentos, os ativos fundamentais para o desenvolvimento econômico, e hoje eles fazem isso com a natureza, eu vou mostrar aqui também, comoditiza a natureza para poder ser negociada no mercado de capitais, é essa característica. E, por um lado, tem característica, por outro, né, o Estado também, não é, ele tem uma possibilidade, tá, de definir onde ele quer, onde ele vai fazer o onde ele, qual setor que ele vai garantir e fazer. Então, eu estou tentando mostrar aqui que tem a gente não retorna ao desenvolvimentismo, não é o mercado pleno e definir onde é que vai ser investido, como é no Wall Street Consensus, baseado no sinal de mercado, mas é um modelo baseado no mercado, porque, ao final, você está valorizando o investimento privado, financiando o investimento, garantindo, reduzindo o risco do investimento privado, mas nós temos um regime macroeconômico onde a austeridade fiscal e o controle da dívida é fundamental, o que reduz o papel do Estado e o poder do Estado nessa tensão com o mercado para onde ele escolhe. Nós temos uma política monetária que ela segue o padrão internacional de taxa de metas de inflação, não tem setor prioritário, a atuação do mercado do Banco Central tem que ser neutra, não pode distorcer em favor de um setor ou de outro. Essa é a política fiscal, monetária, então tem a neutralidade, né? E, com isso, né, esse regime macroeconômico, ele, de um lado, ele limita, tá, a capacidade do Estado em atuar dentro dessa perspectiva. Por outro lado, eu vou dar o exemplo aqui, gente, por outro lado, antes de entrar aqui, fala aqui. Você tem no Brasil um mercado financeiro pouco desenvolvido. Tem crescido, e tem crescido muito mesmo. A gente fala que o setor privado não financia, não faz o papel de capital paciente, etc. e tal, mas isso tem mudado muito no Brasil. O último dado que eu vi, alguém aí pode me corrigir, mas o volume total de FIPs, Fundo de Investimento em Participação, se eu não me engano, está girando 400 bilhões, mais ou menos, no Brasil hoje. Com uma duration média, ou seja, um fundo que investe numa empresa e que vai sair dali, em média, em 10 anos. Isso é capital paciente, viu, gente? Isso é capital paciente. Então, mas, ainda comparado com o volume total de investimento que o Brasil precisa, ou que o Brasil realiza, ainda é muito pouco. Então, no Brasil, nós temos de um lado, tá? Um regime macroeconômico que limita a ação fiscal e limita o espaço fiscal para que o Estado possa atuar enquanto desenvolvimentista e atuar mais decisivamente nessa correlação de forças com o mercado, né? Nós, por outro lado, nós temos um mercado de capital que também não é um mercado de capital que vai demandar dessa forma, né? E, no terceiro ponto, né, nós temos um governo que tem uma visão mais progressista e menos, né, e que isso facilita também com a visão, quem está hoje, o Lula 3, né, é uma corrente política que veio no Estado num papel importante. Então, isso muda então, esses fatores que vão definir como é que o Wall Street Consensus atua no Brasil hoje. Não é um modelo completo, né? Nós temos, assim, no mundo, se a gente fosse fazer uma taxonomia, eu vou usar essa taxonomia aqui, sim. Tem país onde você tem... negam até o consenso de Washington. Tem, a direita voltou, a extrema-direita voltou, acabar com o Estado, livre mercado, o Milei aqui na Argentina, né, que tenta algumas experiências que tentam retornar ao consenso de Washington.
Você tem países onde tentam introduzir o consenso de Washington de uma forma forte ou fraca. A forma fraca é quando ele atua não sobre o setor industrial, mas só sobre o sistema financeiro. Então, por exemplo, eu faço uma PPP e financio e diminuo o risco para o sistema financeiro financiar aquela operação. Tá? Ou, se você é forte, você é um Estado que atua reduzindo o risco diretamente para alguns setores. Quer seja, fazendo essa redução de risco para algum setor específico, a NIB faz isso, né? A NIB e o Plano de Transformação Ecológica faz isso, ou quer seja, subsidiando alguns setores ainda. Mas o subsídio também é uma forma de um de-risking também nessa operação. E você tem o modelo chinês, que é o grande Estado coordenador, né, que ele mantém o papel fundamental de ser o carro-chefe do desenvolvimento, né? Mesmo com o sistema bancário chinês, todo mundo sabe, ele é privado, mas completamente estatal, né? Porque o Estado tem participação em quase todos os bancos. A capacidade de coordenação que o Estado tem sobre o sistema bancário chinês é enorme. Então, você tem, em termos, sim, uma tipologia, essas 4 opções, que vai variar de lugar para lugar. Né? Então, você tem o que a gente chama... Um caso específico que eu vou mostrar aqui, como é que isso se aplica no caso da descarbonização, da transição verde, você tem um modelo que tenta retornar ao consenso do Washington, que é o que a gente chama de terapia do choque do carbono. Que é você vai fazer a transição ecológica através do mercado de carbono. Você entrega para o mercado para resolver o problema do clima. Você põe ali um teto, põe mecanismos lá qualquer de regulamentação, e o mercado vai, ele automaticamente, ele vai dar sinais que poluir vai ficar mais caro do que não poluir, então você vai fazendo o processo através do mercado. Né? Isso é terapia de choque de carbono. Então, você tem a descarbonização por isso, você tem o estado de risking fraco, que atua principalmente o estado de risking forte e o grande estado chinês. No Brasil, aqui é um outro trabalho que eu estava fazendo, uma apresentação que saiu num texto do BNDES agora, da Fundação Celso Furtado, está lá esse trabalho. Nós tentamos pegar como é que é o Brasil hoje nos seus programas de descarbonização, como é que ele trabalha com esse modelo ou implementação do Wall Street Consensus. Né? Você tem tanto elementos de um estado de redutor de risco forte. Então, você pega, por exemplo, a taxonomia sustentável brasileira, que o governo acabou de definir. Ela define e orienta quais setores que são verdes e não são verdes, e quais setores que vão ser passíveis de ter uma política XYZ. No limite, até uma regulamentação, setor bancário, até uma regulamentação diferenciada. Setor verde, por exemplo, alguns países do mundo, a taxonomia permite que aquele setor verde, se você empresta para setor verde, você não tem que fazer um requisito de capital, segurar o capital de uma forma diferente. Seus requisitos de capital de empréstimo diminui. Então, a taxonomia é um Estado definindo aonde ele vai intervir. O Ecoinvest Brasil. O Ecoinvest Brasil é, né, o exemplo máximo do Wall Street Consensus. O Estado brasileiro, ele incentiva, vai fazer o 5º leilão agora, já fez 4 leilões. Ele incentiva bancos privados brasileiros a captar recursos lá fora para investir em projetos que ele define. Então, já foi, se não me engano, eu não lembro exatamente quais foram, mas tem um exatamente que foi, agora é investimento, nós vamos captar recurso para recuperação de terras degradadas. Então, está vendo que é o Estado definindo, eu vou reduzir o risco. Como é que ele faz? O Estado pode pegar dinheiro lá fora, que o swap cambial é o que eu vou garantir. O risco cambial é por conta do Estado.
O risco cambial é por conta do Estado. Então, tem uma série... O Ecoinvest são uma série de atividades onde o Estado brasileiro incentiva o setor bancário a buscar recursos lá fora, é uma grande plataforma, para aplicar em setores que ele escolhe, o Estado define, e, ao ele reduzir o risco, ele está atuando como o Estado de Wall Street Consenso, o Estado redutor de risco, e fazendo essa operação. A mesma coisa, os títulos soberanos descontáveis, as novas notas de crédito, plano SAVA, todas essas ações que estão no grande pacote do plano de transformação ecológica, eles possuem essa característica de um Estado redutor de risco robusto, onde o Estado, quer seja por dar um swap, dar uma garantia a mais, ele reduz o risco, ou ele escolhe o setor que vai receber, né, fundo soberano, sustentável. O governo vai lá, pega um empréstimo lá fora, verde, né, com a característica para setores específicos que ele... Então, ele vai pegar a uma taxa de juros mais baixa para poder financiar setores específicos. Então, ele vai reduzir o risco da operação, né, vai reduzir o risco da operação, mas atraindo o setor privado, mas aí ele tem essa possibilidade de estar atuando. Nós temos características de um grande Estado. O PAC a NIB o Brasil ainda retém a característica, o BNDES, que faz os dois, o BNDES faz os dois. Né? Ele faz tanto o de risking como o crédito direto, etc. Ele tem um pouco de desenvolvimentismo ainda, mas também está atuando pesadamente nessa forma de redução de risco. Né? Então, nós temos o PAC, que é um programa de investimento orientado, característica de um Estado lá atrás de desenvolvimentista. Então, o PAC na área de sustentável, o Fundo Clima, a Nova Indústria Brasil, são características dessa política. E aqui é que vem, o que define, que eu falei, o que define dentro do país, em que medida qual estrito consenso é aplicado ou não é aplicado. Entre elas, a correlação de força. Existe hoje uma correlação de forças políticas dirigindo o país que acredita no papel do Estado. Então, isso está aqui. Né? Se fosse um outro governo, não teria PAC, não teria Fundo Clima, não teria Nova Indústria Brasil. Então, o resultado final é... Hoje nós temos uma correlação política que permite, né, você ter essas características. Né? Você tem o mercado de carbono. A gente também está batalhando... Não decola, gente, não decola. Né? Esse mercado de carbono não decolou até hoje, e eu tenho sérias dúvidas se ele vai algum dia conseguir decolar para valer. Mas tudo bem, vamos tentar, não estou criticando, não. Vamos tentar, vamos fazer, vamos regulamentar, etc. e tal. Né? É bom. Lembrando sempre que o mercado de carbono, gente, ele não soluciona o problema do clima, tá? Porque ele permite, se você pagar, você pode poluir. Se você pagar, você pode poluir. Né? E lembrando, gente, uma coisa que os meus alunos sempre já estão cansados de ouvir. Qual que é o problema dessas soluções, ou de tentar um Wall Street Consenso, para a natureza? Porque esse é o problema da natureza, né, gente? A natureza teve que ser comoditizada para ser negociada. Tudo isso aqui é uma transição onde tem que ser comoditizado para negociado. Vai dar certo? Pode ser que dê. Mas depois que a gente perdeu a transição climática, tem data. Tem data, tem prazo. Todo mundo fala, nós temos que atrair o capital privado. Olha o discurso sobre a transição privada, gente, a transição climática. O Estado não tem condições, recursos para bancar a transição. É necessário trazer o setor privado. Nós temos que alavancar o setor privado e trazer para cá. E é isso que está tentando fazer, nesses vários mecanismos. Pode chegar um momento que faz. Depende do custo e depende do prazo. A transição climática tem prazo. Se a gente não impedir o aquecimento global até uma determinada data, se a gente não impedir que a Terra não aqueça 1,5 grau até 2050, foi para o beleléu. Foi para o beleléu. Né? E o grande problema aqui, nesse caso aqui, é que a gente tem que lidar com a mudança climática para evitar o aquecimento futuro, as medidas de mitigações, e tem que atuar para
lidar com as consequências do aquecimento que já tá feito, né? Que é a adaptação, que é Juiz de Fora, minha cidade. Né? Nasci o bafo criado em Juiz de Fora, gente, o terror completo. Então, Juiz de Fora, aquilo dali, como é que você atrai setor privado para tarefa de adaptação? Como é que você cria negócio para o setor privado entrar para conter e retirar a família de condição de risco? Como é que você traz... Qual modelo de negócio que você vai fazer para enfrentar a consequência que já tem, né? o degelo e o aumento do nível do mar? Que negócio que você vai fazer? É muito difícil você atrair o investimento privado para fazer isso. Eu consigo atrair investimento privado para mitigação. Vão fazer fazendas de solar. Vão fazer energias alternativas. Vão trazer o setor privado para investir em hidrogênio verde. Vão fazer o setor privado para captar carbono, fazer captura de carbono e depósito de carbono. Tem projeto. Aí você consegue. Agora, a mitigação você consegue. Não na velocidade que a gente tem que ter. E isso que é importante. Isso que é importante sobre a mudança climática. E os economistas têm que entender isso, principalmente aqueles que trabalham com inflação. Metas de inflação. Se a gente não impedir o aquecimento global, e já existe, saiu recentemente no The Guardian, uma grande pesquisa com cerca de 3.000 cientistas de clima no mundo inteiro, 80% deles falaram, já foi para o beleléu, meu filho. Já foi para o beleléu, nós não vamos conseguir. As metas de Paris não vão ser atingidas. Não vão ser atingidas, já foi para o beleléu. E aí, você vai pegar Inflation Target, metas de inflação, Banco Central Independente, rasga e joga no lixo. Rasga e joga no lixo. Porque você vai ter um mundo onde os choques de ofertas resultante de mais chuva, quebra de safra, inundação, terremoto, etc. e tal, vão gerar choques de oferta de uma recorrência muito maior. O que adianta a taxa de juros para controlar a demanda? Você vai ter que ter outra política monetária. O seu problema vai ser muito pior. Tá? Você vai ter problemas fiscais, equilíbrio fiscal, para lidar com enchente, tragédias, para lidar com deslocamento populacional enorme. E aí você vai fazer isso com o quê? Com a austeridade fiscal? Gente, a teoria econômica, vamos entender uma coisa. Tem uma frase que fala o seguinte, isso é certo para os economistas, né? Fala o seguinte, aqueles que acreditam que é possível crescer exponencialmente no mundo onde os recursos são limitados, ou são loucos ou são economistas. Todas as nossas teorias econômicas foram montadas sob o paradigma que a mão de obra é escassa. O limitador do crescimento era a mão de obra disponível, a posição da curva de oferta de trabalho. Esse era o limitador do crescimento, não era nem capital. Nunca foi sobre capital. Nós podemos viver um momento onde a gente não vai poder crescer mais, porque o recurso. A tese, a dissertação do Tiago ali, que meteu uma curva na ISLM para poder evitar o gasto excessivo, né, do consumo da terra. Né? Essas teorias econômicas, isso é um reflexo que a gente tem que fazer, nós economistas. Nós podemos ter que rever todas as teorias. E teoria econômica, a vantagem de rever, é porque em economia, a teoria é fruto da organização da sociedade num determinado momento. Né? Desemprego, na Idade Média, não existia. Por quê? Porque não tinha trabalho. Era tudo feudal, não existia empresa. Então, a categoria desemprego é uma categoria que surge em função da forma como a organização, a produção e a distribuição de riqueza se organiza. Nós podemos chegar no momento que ela vai ter que se organizar de outra forma e nós vamos pegar a teoria que a gente tem e vamos ter que repensá-la. E vamos ter que repensá-la nesse momento. Então, gente, e ainda tem outras coisas. Então, só para terminar um pouco terminar a coisa,
Essa é a discussão que nós temos hoje sobre o modelo de desenvolvimento. Tá? Debaixo dessa discussão sobre qual paradigma que a gente está tentando, né, é que a gente tem que analisar as políticas fiscal, monetárias, industrial, desenvolvimento urbano, etc. Esse é o grande modelo. Né? Eu gosto muito dessa expressão. Existe o Wall Street Consensus, ele permite uma tensão entre o Estado e o mercado. Esse é o paradigma. E as condições que a gente vai para um lado ou vai para o outro vão depender especificamente, basicamente, desses 3 modelos que a gente está aí. Isso determina a velocidade da transição, no caso da questão climática, isso determina a velocidade e a direção da transição ecológica que a gente tem que fazer, a estratégia de descarbonização que a gente tem que fazer. Bom, é isso. Obrigado. Muito obrigado, Marco Aurélio Croco, pela brilhante palestra. Nós vamos, nesse instante, encerrar aqui o nosso evento, agradecendo, antes de mais nada, a presença de todos vocês, as autoridades. Muito obrigado. E passo a palavra para a presidente do Corecon, a Carolina Rocha Batista, para fazer esse encerramento e o próximo convite. Pessoal, boa noite. Marco, muito obrigada pela palestra, pelas palavras, pelo aprendizado adquirido aqui hoje. Eu queria convidá-los para um coquetel que a gente vai servir agora, dizer que ainda temos muitos eventos ao longo do ano, principalmente reforçar o mês de agosto, né, que a gente vai comemorar o Dia do Economista. Boa noite, muito obrigada pela presença de todos vocês. Vamos lá, estão todos convidados. Muito obrigado, boa noite.